Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Maravilha. Tudo bem com vocês? Maravilha. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Hoje nós vamos ler uma palavra, tem uma palavra de Deus para o seu coração que eu tenho a mais absoluta certeza que ela pode mudar a minha, a tua, a nossa história. Porque toda vez que é lida a palavra de Deus, ela não volta sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Ela faz alguma coisa, ela faz aquilo que ela foi proposta a fazer e depois ela volta para o eterno. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E o verso de número 1. 1 Samuel, capítulo 1, e o verso 1. É a história de Ana. Diz assim o verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tuu, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Este homem, que é Eucana, subia da sua cidade de Ramataim Zofim de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Rofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, ou uma porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se graciosamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e deres um filho, homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando, insistindo, perdurando ela em orar perante o Senhor, passou Eli a observá-la, o movimento dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia a sua voz de nenhuma maneira. Por isso Eli a teve ela por embriagada. E Eli lhe disse: até quando, mulher, estará tu embriagada? Aparta-te desse teu vinho. Ana, porém, respondeu: não, senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e que o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe fizesse. Podemos assentar, queridos. O texto que nós lemos, ele é muito conhecido. Ele é muito pregado. Todo mundo conhece a história de Ana. E falar de Ana é falar de uma inspiração.
Falar de Ana é contar às vezes a minha, a tua, a nossa história. E é tão interessante que nós estamos no mês de março. Se vocês não sabem, tudo aquilo que vocês, que nós, quem fez, quem escreveu alguma coisa, ou quem projetou o ano de 2023, deixa eu ver. Ninguém, só eu. Eu projetei esse ano. E eu fiz algumas anotações. E tão verdade é que tem um estudo americano que 88% das pessoas que projetam o ano em janeiro se esquece antes do carnaval. Desses 12 que sobram, apenas 8%, diz um estudo canadense, que completa tudo aquilo que escreveu. E 4% que não terminou, mas iniciou, ficou pela metade. Eu aprendo algumas lições, tirado do texto sagrado, que aquele que vence não é o que começa, é aquele que termina. Salomão, o homem mais sábio que o mundo já teve, exceto Cristo, ele disse que o grande prazer do homem está no fim, não no começo. Porque é como você termina a vida que você vai ser lembrado. Você pode começar muito bem, mas se você não terminar, a vida não teve nenhuma graça. E é justamente nessa ideia que permeia a história de Ana. Eu quero logo introduzir com esse relato que eu contei para vocês, desse dado científico, para você não se esquecer daquilo que você iniciou no mês de janeiro, para você relembrar aquelas declarações, aqueles votos que você fez consigo mesmo, porque a história de Ana vai revelar justamente essa ideia primordial, que a vitória sempre está na perseverança e no final. A história que nós lemos é uma história que se dá no período mais negro da história de Israel. Nessa época não tinha rei, era a época dos juízes. Mas existia uma família muito crente. E ele saía da sua cidade e andava uma média de 30 quilômetros todos os dias, todos os anos, para adorar o Senhor. Ele saía da montanha de Efraim, na cidade de Ramataim Zofim, e andava 35, 30, uns vão dizer que era até 40 quilômetros, para chegar na cidade de Siló. Esse homem era um homem crente. Ele tinha 2 esposas, Penina e Ana. E ele andava todos os anos com a sua família para adorar o Senhor. Ele era um homem fiel. E quem está escrevendo esse livro provavelmente é o próprio Samuel. E Samuel vai relatar como que era dentro de casa, como que era papai e mamãe antes dele nascer. Ele está narrando o contexto do seu nascimento. E o contexto que ele nasce é um contexto de briga, de intriga. Porque ele narra o pai dele, um homem muito crente, mas indo para uma cidade adorar o Senhor. Mas nesse trajeto, talvez Ana, a mamãe dele, contou para ele da outra mulher do seu pai, de Penina, que começava a irritar no trajeto. A Bíblia vai dizer que ela não irritava dentro de casa, ela irritava quando ela estava indo a adorar. Toda vez que você vai cumprir o seu propósito, que aparece as pessoas te irritando. Perceba que era quando ela subia para adorar. Ana, Penina a irritava. É quando eu vou cumprir o meu propósito, é quando eu vou cumprir o meu destino, é quando eu estou executando aquilo que Deus colocou no meu coração, é que começa a aparecer os empecilhos da vida. E Samuel então está descrevendo o que? A sua própria família. Mas olha que interessante, Eucana parece o nome de mulher, mas é o nome de homem. Eucana significa aquilo que Deus compra. Elcaná, Deus compra e dá. É essa a ideia. Ana, graciosa. E Penina, quem é que sabe? Quê? Todo mundo diz que Ana significa inimiga, adversária. Mas Penina não significa adversária.
Olha que interessante, Eucana, Deus compra e entrega. Ana, mulher cheia de graça. Penina, presente. Ou pedra preciosa, coral, algo que esmera beleza. Penina não significa inimiga. O nome de Penina significa esmeralda, pedra preciosa. Mas tinha um problema com Penina. Penina, apesar de ter esse nome belo, ela decide maltratar Ana. Por quê? Porque Ana não podia ter filhos. E Penina tinha muitos filhos. Acredita-se que Penina tinha 10 filhos, entre homens e mulheres. Vamos fazer uma conta rápida. Eucana era um homem bom no gatilho. Se tinha 10 filhos e ele subia de ano em ano para adorar, quantos anos mais ou menos Ana ficou penando na mão de Penina? No mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos de sofrimento. Quando? Quando ia adorar. Por quê? Ela tinha um problema. Qual era o problema? Não podia ter. Mas olha que interessante, querida, nota essa ideia. Ela era estéril. Ela não era infértil. A Bíblia, olha que interessante. Naquela época, como que eles souberam que ela era estéril? Qual é a diferença entre estéril e infertilidade? Estéril nunca terá filho. Estéril é impossível ter filho. Estéril, não existe um instrumento, um mecanismo médico que consegue reverter esse estado de estéril da mulher. Mas a infertilidade tem jeito. A infertilidade pode ser remoto, mas ainda existe. Olha a perspectiva da Bíblia. A Bíblia não erra. A Bíblia não coloca a palavra infertilidade, mas ela coloca a palavra esterilidade. Ou seja, ela era impossível de ter filhos. Qual é a ideia que eu aprendo? Tudo aquilo que não está na minha possibilidade, eu tenho que entregar para alguém que pode resolver o problema da minha história. Querido, aquilo que é teu, resolva. Aquilo que você não consegue resolver, entrega para quem tem o poder e a autoridade de resolver a história da sua vida. Foi isso que Samuel registra. E Ana agora começa a sofrer ataques de Penina. E todos nós temos uma Penina na vida. Penina não significa adversária, ela faz o papel de adversária. Deixa eu ver, quem tem inimigo aqui? Eu já teve inimigo. Só eu. 1, 2. Vamos ser sinceros aqui nessa manhã. Posso ser sincero com vocês? Será que você às vezes não foi inimigo para alguém? Já reparou que nós somos vítimas de tudo e de todos? Sempre somos Ana e sempre o outro é Penina. Pastores no ministério, sempre temos o pastor presidente como a nossa Penina da vida. Não me dá oportunidade, não deixa eu cantar, não deixa eu pregar. Sempre nós temos a Penina da vida. Mas será que eu já não fui uma Penina na vida de alguém? Mas a ideia é que eu quero trazer uma outra ideia aqui nessa manhã para vocês. Querido, tira essa ideia de inimigo. Você tem um inimigo, o diabo. É por isso que a Bíblia diz que a nossa carne não é contra não é contra a carne, a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra umas hostes espirituais da maldade, é contra o mundo espiritual. Ele é o nosso inimigo. Presta atenção, sabe o que Penina é, no meu ponto de vista? Uma potencializador para que possa levar eu para o meu próximo nível. Toda vez que eu encontro alguém para me encher as paciências, eu vou para o próximo nível. Quando eu encontrei pessoas, sei lá, quando eu era jovem, que o Fábio não sabia pregar, eu falei assim, eu vou aprender esse negócio. Ficava sozinho na frente do espelho, pregando. O Fábio não entende de Bíblia, vou estudar. Ele não entende disso, fui ler hebraico. Não entende daquilo, fui estudar, fui mergulhar.
As maiores vitórias que você vai conquistar é no anonimato. Deus precisa te encontrar no anonimato, porque Ele nunca vai te colocar em evidência se você já não é aquilo no anonimato. Se você não entende no secreto da vida, Ele nunca vai te colocar no lugar de destaque. Ele só coloca você no lugar de destaque se você já é alguma coisa no anonimato. Sabe por que Davi matou um urso e um leão? Sabe por que, na verdade, ele matou Golias? Porque quando ninguém estava vendo, ele matou um urso e um leão. Quantos metros tem um urso? 3. Quantos metros tinha Golias? 3. Você consegue entender? Se você não é no oculto, Deus nunca vai te colocar em evidência. Eu preciso entender esses mistérios da vida. Sempre eu amo Penina, sempre. Porque Penina vai me levar para o próximo. Aquela pessoa, eu amo Penina, porque Penina me coloca no próximo nível. Deixa eu caminhar com vocês. Aí Penina agora vai levar a Ana para um próximo nível. Mas a Ana demora para entender. E a Bíblia diz que ela subia de ano em ano. E ela subia. Quando Eucana fazia o sacrifício, que é a oferta de gratidão, a oferta de manjares, o que acontece? Ele era a única oferta que poderia comer. E ele dá para a mulher Penina e para os meninos. Mas para Ana, ele dá uma porção dobrada. Ele dá 2 pratos para ela. Vamos contextualizar. Mas o que Ana faz? Ela chora. Ela fica chorando. Toda vez que o seu foco estiver em Penina, você vai perder a oportunidade de adorar a Deus. Porque ela subia para os meninos adoravam, o esposo adorava. Quem sabe Penina também adorava. Mas Ana ficava chorando. Por quê? O foco dela estava em Penina. Mas um dia, marido chega e diz: eu não sou melhor do que 10 filhos. Um dia ela cansa. E olha o verso de número 10. O verso de número 10 diz: então se levantou Ana. Literalmente no original está aqui: despertou ela do sono. Então levantou Ana e foi para onde? Para a igreja. Eu preciso tomar uma decisão. São decisões que mudam a história. Não adianta acreditar em Deus, tem que colocar isso em prática. Eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu tenho que fazer? É agora. Nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Porque às vezes nós queremos tanto ouvir o novo, que nem o antigo eu pratico. E qual é o antigo? Fazer o que você tem que fazer agora. Por quê? Porque o ontem já passou. O amanhã não lhe pertence. Aonde você controla? O agora. Eu posso muito bem entregar o microfone e descer. Eu estou no controle. Eu que decido. Mas eu decidi voltar. Eu decidi pegar esse microfone. Eu decidi continuar pregando. O agora está no meu controle. O futuro está com Deus. O passado já era. Faço o agora. É o agora que faz a diferença. E levantou-se ela agora. Que dia que você vai levantar? É o poder do agora. É agora que faz a diferença. Amanhã eu faço, negativo. Faça agora. Porque o poder do agora pode mudar a sua história. E olha que interessante, verso 10. Se levantou-se Ana. Olha como ela se levantou. Ela se levantou alegre? Não. Com amargura na... Querida, nota essa que é profunda. Momentos não deveria interferir as nossas decisões. Você pode estar quebrado, triste, arrasado. Esse sentimento não pode destruir a tua história. Não faça desse sentimento um sentimento para impedir uma decisão. Fábio, eu estou quebrado. Se levanta.
Não tenho dinheiro, se levanta. Não tenho perfume, se levanta. Não tenho $1, se levanta. É o poder do agora. Porque ela acreditou nela. Ela acreditou que ela podia mudar a própria história. Como? Se ela não tinha condições, ela foi atrás de alguém que tinha condição de mudar a própria história dela. Tem pessoas que sempre dizem: quando eu tiver, eu faço. Quando eu tiver dinheiro, eu faço. Quando eu aprender, eu faço. Quando eu ter, eu faço. Faça agora. Olha para mim com todo carinho. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Parei um curso. Por quê? Não tinha dinheiro. Mentira. Antigamente no Brasil, eu vendia muito online. Eu vendia um curso de hebraico, que eu dava curso de hebraico online, de introdução ao hebraico bíblico. E um dia eu sempre doava. O irmão pedia, escrevia no meu canal lá, eu doava o curso. Um dia essa chave virou. Quem é bom em desculpa não é bom em mais? Aí o irmão escreveu para mim: Fábio, você pode me dar, que eu queria muito fazer o seu curso, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: irmão, infelizmente não. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você estiver focado em querer, você arruma meio. Você trabalha de segunda, vou dar uma solução. Você trabalha de segunda a sexta. Ok? Você fica sábado e domingo em casa. Lá no Brasil, sábado e domingo você fica em casa. Vamos supor que o curso é R$200. Quantos finais de semana nós temos? 4. Mais ou menos 4 finais de semana. Entre sábado e domingo dá 8 dias. Se você trabalhar um sábado ou 4 sábados no mês, você comprou o curso, sim ou não? Quem é bom em desculpa, não é bom em mais? Isso é só um exemplo, para que você possa entender. Para de dar desculpa. Não tenho dinheiro. Pare de dar desculpa. Você tem a capacidade de fazer dinheiro. Pare de dar desculpa. Ana se levantou quebrada. Ana se levantou sem nada, com amargura de alma, mas ela se levantou. Toda vez que você se posiciona, o mundo vai atrás de você. O poder está na decisão, está no posicionamento. Olha o que Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé, que eu falo contigo. E Ana se levantou, e foi nesse momento que a vida dela começou a mudar. Não importa como que você está, levante. E olha que interessante, aí no verso 10 ela se levanta, e aí ela faz, no verso 11 ela faz um pedido a Deus. Sabe por que nós não recebemos às vezes? Porque pedimos mal. Pedido certo é pedido entregue. Ela pediu um filho para quem? Para ela. Mas ela falou: Senhor, quando o Senhor me der, o que eu faço? Você está conseguindo entender? Se o seu pedido for egoísta, mesquinho, Ele nunca vai te dar. Tiago, pedis e não recebes, porque pedes, mas porque Ele explica, para gastar nos seus próprios. Aquilo que você está pedindo é para você ou é para o outro? Ele passa por você, mas tem que atingir alguém. Se o seu pedido é só para você, cuidado, Ele não vai te dar. Porque tem que passar por mim, mas tem que atingir outra pessoa. Porque eu não recebo, porque eu peço. E é tão interessante que ela pediu para ela, e depois que ela teve aquilo, ou antes de ter, ela falou: Senhor, eu vou te entregar. Querida, anota essa. Altar não toma, altar devolve. Tudo que você traz no altar,
Ele nunca vai te tomar, Ele sempre vai te devolver. E anota esse código, e tudo que você entregar aqui, Ele nunca te devolve da mesma maneira, porque Ana entregou um filho. O que Deus devolveu? Um profeta. Ela entregou um menino. O que Deus devolveu? Um sacerdote. Ele entregou um menino, e Ele devolveu um profeta. A boca de Deus falando naquela época: altar não toma, altar sempre devolve, e nunca da mesma maneira que você entregou. O problema é que pedimos e queremos reter. Deixa com Ele, que Ele sempre vai trabalhar naquilo que você der. Não traga dinheiro, traga semente. Porque quando você entrega a semente, Ele devolve árvores. Não entrega coisas, entrega pessoas. Deus não trabalha com coisas, Ele trabalha com pessoas. Eu sempre preciso aprender esses códigos. A Bíblia está cheia de segredos, mas o problema é que eu quero para mim, eu não quero entregar. E altar sempre, Ele sempre vai devolver. Olha o verso 12. Demorando ela, persistindo ela, a decisão de Ana levantou. Primeira coisa, o que ela fez? Vou pedir, mas vou pedir certo, porque se eu peço errado, eu sou enrolada. Segundo, não peço para mim, vou pedir e vou devolver, porque o altar nunca toma, o altar sempre devolve. E olha o verso 12, demorando, persistindo. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós vivemos nela, é dela que nós devemos falar. A nossa geração quer a coisa muito rápida. Nossa geração quer as coisas muito rápidas. Então verdade é que liga a internet, clica num site e ele demora 5 segundos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Chegou, você já joga o celular para fora. Estou mentindo? A gente quer rapidez, clicou, pá, pá. Ainda mais quando está nos stores, né? Sei lá como chama aquilo. Ele tem que passar rápido, porque isso é dopamina. 3 segundos precisa mais de dopamina. Isso é estudo científico. Pá, 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 pá. Cria aquele vínculo. Não tem paciência de parar e analisar. O segredo da vida está em parar e analisar. Sentar e calcular. E demorando ela. Quanto tempo é o curso? 5 anos, estou fora. Mas quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser não sei o quê, quer ser psicólogo, quer ser um monte de coisa. Quanto tempo? 5, não. 4, não. 1, vai, começou a melhorar, mas dá para fazer mais devagar? 6 meses. Tá, aí ele entra lá na internet, curso rápido. Aí o cara vê lá, um curso lá em 1 mês. Opa, é esse que eu vou fazer. Não quer demo? É persistência. O que é persistência? É fazer a mesma coisa sempre. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Se o que você fez até hoje te trouxe a esse lugar, se você quer mudar de vida ou mudar de nível, faça coisa diferente. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, te trouxeram somente a este lugar, e você já está tanto tempo fazendo essa mesma coisa, muda esse procedimento, vai para um próximo nível. Você ganha 1.000, você guarda 800, você gasta 800, você está guardando quanto? 200.
Fabião, mas eu não quero mais guardar 200, eu quero guardar um pouco mais. Então, olha só. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai manter-se nesse nível. Quer mudar de nível? Faça coisa diferente. Não vou mais gastar 800, vou gastar 700. Agora vai me sobrar 300. Consigo entender que você foi para o próximo nível? E demorando ela, em quê? Em orar. Querido, pega esse código, esse princípio. Oração gera intimidade. Intimidade gera autoridade. E quem tem autoridade, o mundo espiritual respeita. Oração gera intimidade. Ninguém é íntimo com Deus se não orar. Intimidade gera autoridade. Anota esse outro código. Autoridade não se impõe, se conquista. Você chega num lugar, e se você precisa dizer aquilo que você é, para se impor, você não é. Deixe os outros dizerem aquilo que você é. Camarada chega na igreja, sou pastor, tenho formação, fiz 4 faculdades no Brasil, sou teólogo. Precisou falar? Não é. Mas já viu aqueles que chegam caladinho, que você olhava e você achava que ele não era nada, achava que era um zero esquerda, e de repente 2 ou 3 palavras começam a mostrar autoridade. A autoridade não se impõe, a autoridade conquista. E todo mundo que tem autoridade, o mundo espiritual respeita. Anota essa. Olha só, um dia estava expulsando demônios, os discípulos expulsando demônios, ninguém conseguia expulsar. De repente chega quem? Paulo. O demônio olha assim. Olha que profundo isso. Oração gera intimidade. Intimidade gera autoridade. Quem tem autoridade no mundo espiritual respeita. Paulo chegou. Aí o capiroto olhou para Paulo. Olha o que o capiroto falou. Eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é Cristo. Mas vocês que estão tentando me expulsar, eu não vos conheço. Conseguiu entender, pegar esse código? Oração gera intimidade. Intimidade gera autoridade. Quem tem autoridade no mundo espiritual respeita. Foi isso que Ana está passando para nós. E aí Ana está orando, aí ela está persistindo. Toda vez, anota esse outro código. Toda vez que você estiver fazendo coisas diferentes, pessoas vão te notar. Ela foi fazer algo que ela nunca estava fazendo, demorando. Ela foi fazer o quê? Orar. E ela só mexia os... Toda vez que você estiver fazendo algo diferente, alguém vai começar a te notar. Sabe por que ninguém te notou ainda? Porque você é o mesmo. Comece a ser diferente na igreja. Comece a ser diferente na escola. Comece a ser diferente lá no trabalho. Comece a ser diferente como funcionário, como patrão. Comece a ser diferente como pessoa. Aí as pessoas vão te notar. E o sacerdote notou ela, porque ela só se movia os... E toda vez que você começar a fazer alguma coisa, pessoas vão te notar. E fique tranquilo, o diagnóstico pode estar errado, ao teu respeito, mas continue firme no seu propósito. Porque o homem chegou para ela e diz o seguinte: você está mamada. Tu está embriagada, mulher. Tu gosta de uma cachaça, você bebe e vem para a igreja? Filha do demônio, filha de Satanás, você bebeu, você ficou louca, mulher. Querido, olha que interessante. Toda vez que você estiver focado, você nunca vai dar ouvido a opiniões do processo, porque o mais importante para você é o final, não o meio. O que ela queria? Um filho. Olha só, eu vou explicar rapidinho a diferença entre missão e visão. Missão é o macro. O que é a missão de uma mulher? Ser mãe.
ser esposa. A visão dela, visão é o micro, é algo específico. Como mulher, agora tem uma visão, qual? Ser mãe. E não ser qualquer mãe, ser uma mãe de efeito. Aí entra o propósito. Podia falar 3 horas só sobre isso, mas vamos voltando aqui. Ela estava firme na sua missão, na sua visão e no seu propósito. Ela falou, eu quero um menino. Você consegue entender quando você está focado, não importa o que o outro está falando de você? O que se essa mulher não tivesse focado? Olha só, o pastor da igreja chega a ela, chama ela de endemoniada, de bêbada. O que você faria? Vamos ser você é da igreja. Você é louco? Hoje tem tanta igreja vizinha. Tem tanta igreja. Por que eu vou ter que ficar na igreja, né, nessa igreja? Nessa bendita igreja? Que o pastor disse que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não estou fazendo apologia que pastor ou líder pode falar o que quer. Pelo amor de Deus. Ser humano é ser humano. Precisa ser tratado com dignidade. Mas a ideia aqui não é o tratamento do pastor. A ideia aqui é o foco de Ana. Que Ana não deu ouvido para ela, para ele. O que Ana fala? Bem verdade é. Na verdade, eu não estou embriagada. Na verdade, eu estou angustiada. Eu estou falando dos meus problemas para aquele que pode resolver. Eu respeito a tua autoridade. Mas olha que interessante. Ela não confronta. Ela simplesmente passa aquilo que ela estava sentindo. Porque ela não queria perder a bênção daquele que poderia declarar uma palavra que podia mudar a história dela. Anota outro código. Estou cheio de código hoje, né? Anota outro código aí. Nunca arrume problema com alguém que pode te ajudar no futuro. Eu nunca vou arrumar briga com alguém porque eu não sei o que Deus pode fazer com você amanhã. E se eu fecho a porta hoje, amanhã quando você estiver lá, talvez eu possa fechar a porta para você, ou você fecha a porta para mim. Use com sabedoria a vida. Diagnóstico errado, propósito destruído. Não arrume briga com ninguém, porque você não sabe aquilo que Deus preparou para aquela pessoa. E tem pessoas que são mestres nisso. Uma pessoa que fica nos atacando na internet, por exemplo. O cara te segue lá 3 anos, nunca elogiou uma palavra sua. De repente você fala uma coisa e ele te acaba lá na rede social. Você anota o nome dele, você anota a placa do carro dele, você anota tudo. Um dia que essa pessoa quiser se conectar com você, é bem provável que essa porta vai estar fechada. Nunca feche a porta, porque você não sabe aquilo. Querido, preste atenção. Olha a situação de Jó, que nós fizemos no curso de teologia. As pessoas estavam fechando a porta. Se não fosse a intervenção de Deus, aqueles amigos estavam mortos. Ana entendeu que ele poderia abençoar a vida dela. Essa mulher mostra humildade, a incapacidade de resolver os seus próprios problemas. Você não é capaz de receber nada sozinho. Sempre alguém precisa te abençoar. Aprenda esse princípio. Sabe como Deus te exalta? Usando pessoas. Quem é que consagra alguém para o ministério? Pessoas. Quem é que te chama para cantar? Pessoas. Quem é que contrata você na empresa? Pessoas. Quem é que paga o seu salário? Pessoas. Aí você fica brigando com pessoas. Quem é que vai fechar a porta? Pessoas. Aprenda a se relacionar com pessoas. E Ana entendeu isso. Aí Ana diz: vou fazer diferente. Aí o profeta, o sacerdote Eli,
olha para ela, ele não fala nada, ele não pede nem desculpa para ela. Aí ele solta uma das palavras mais lindas dessa história. O que Ana queria? O que Ana queria? Um filho. O que ela foi buscar? Um filho. Ela tinha um filho? Não. Olha o que o profeta, irmão, anota essa. Sempre agarra palavras proféticas de homem de Deus. Agarre essas palavras. Olha o que ele solta para ela. Vai-te em paz. Deixa eu te explicar como foi a conversa no hebraico. Paz significa literalmente preencher aquilo que você tem falta. O que faltava para ela? Um filho. Olha o que o homem de Deus fala para ela. Vai-te, completa. Vai-te, shalem. Vai-te, shalom. Ou seja, você vai ser completada agora. Aquilo que te falta vai ser completada. Talvez ela pergunta: quem é que vai me completar? Aí ele solta uma outra palavra profética. Sabe quem é que vai te completar? O Deus de Gênesis. Porque anota esse código. A palavra Senhor dos Exércitos só aparece na Bíblia no livro de Samuel. Nunca tinha aparecido. Senhor dos Exércitos significa Senhor de batalhas. Nesse âmbito não era batalha, era Senhor de estratégia. Deus, me dá estratégia para eu vencer essas circunstâncias. Aí, quando o profeta fala para ela, o profeta não diz, e o Senhor dos Exércitos. Ele diz, Elohim, o Deus de Gênesis, que criou do nada o ser humano, todas as coisas, vai criar um menino para você agora. Vai-te em paz, e que o Deus de Gênesis conceda a tua petição. Sabe o que Deus estava dizendo para ela? Eu estou criando um menino agora. Pronto, essa é a palavra que eu ia pegar. Ele está gerando. Eu não preciso espernear para te dizer uma coisa. Se você acreditar, existe alguma coisa agora que está sendo gerada no mundo espiritual para você. Se você acredita, levanta a sua mão e pega essa palavra. Existe algo sendo gerado no mundo espiritual agora. E a Bíblia diz que Ana se levantou. Toda vez que eu tenho uma palavra profética, se levanta, por gentileza. Toda vez que eu tenho uma palavra profética, quando eu recebo essa palavra, o meu semblante já não é a Bíblia diz, presta atenção nisso, que ela se levantou e adorou. Quando ela usa a palavra adorar no mundo espiritual, ela estava pegando Samuel e dizendo, Samuel, vamos embora, porque daqui um ano eu vou voltar aqui e todo mundo vai ver aquilo que Deus me deu hoje neste lugar. Eu quero simplesmente declarar isso para a tua vida. Feche seus olhos. Que o mundo espiritual está gerando milagres para a tua vida. O mundo espiritual, o céu está trabalhando em teu favor. Naquilo que você pede, naquilo que você está clamando, naquilo que você está buscando, naquilo que você é incapaz de fazer. Os céus podem, nesse exato momento, trazer à existência aquilo que não existe. Aplauda o Senhor.